Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje, terça-feira, dia 16, olha lá, vamos pegar o calendário, ó, vou registrar aqui para vocês, ó, dia 16 de junho de 2020, 16/6. Vamos lá registrar no nosso livro de História. Hoje nossa aula aqui é História, do livro 2, página 22 e 23. Trabalharemos essas duas páginas, ok? Bom, recapitulando, né, relembrando o que nós estamos vendo aqui em História. Nós estamos falando sobre a nossa história, né? Como que nós podemos escrever a nossa história. Vimos sobre o nosso nome, a origem do nosso nome, a nossa família, né? O nosso sobrenome. Vimos também os documentos importantes, os primeiros documentos e quais documentos nós teremos e aqueles que nós já temos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a linha do tempo. Como escrever uma linha do tempo. E o que é essa linha do tempo? Essa linha do tempo, ó, como Maurício de Souza, na página 22. Esse aqui é o Maurício de Souza, ó, que escreveu a Turma da Mônica, tem as revistinhas aí, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, foi escrita por ele, Maurício de Souza. Então, ele fala aqui um pouquinho sobre a linha do tempo dele, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, desde quando ele era bebê até aqui, ó, até as homenagens. Então, uma linha do tempo escreve toda a história numa linha cronológica. O que é a linha cronológica? Ele começa, ó, de uma data, né, uma data menor, e vai, ó, através do tempo, ele vai registrando. Então, no livro de vocês tem um texto falando, registrando histórias por meio de linha do tempo. Você sabe o que é uma linha do tempo? Já viu uma linha do tempo em algum lugar? Tia Jane mostrou aqui do Maurício de Souza. E aqui, ó, deixa eu chegar bem pertinho, eu coloquei outra também, ó. Uma linha do tempo das bonecas. Então, olha só, a evolução aqui das bonecas. Dá para vocês verem aí, em 1937, olha como ela era. Depois, na década de 50, ó, década de 60, ó, em 1962, ó, a década de 70, olha aqui, ó, em 2011, como que ela foi mudando, tá vendo? Então, aqui, ó, vem falando, tem uma legenda aqui, ó, da primeira boneca, a boneca de plástico, bebê com movimento. Opa, caiu aqui, peraí. Tia Jane não apertou. Ai, vamos ver aqui. Peraí. Isso, deixa eu apertar. Aqui. Pronto, não vai cair mais. Depois eu ajusto. Vamos lá. Aqui, ó, a boneca mecânica, boneca fashion, alta e esguia, olha como ela foi mudando. E as bonecas atuais, ok? Então, isso aí... Deixa eu já me voltar aqui. Acho que tá bom. Isso aí é uma linha do tempo. E aqui no texto explica, ó, que linhas do tempo são instrumentos usados para organizar importantes acontecimentos em ordem cronológica. Isto é, o que é uma ordem cronológica? É uma ordem que começa de uma data mais antiga, caminhando para uma data mais recente, mais atual. Então, quando vocês começam a falar desde o nascimento de vocês até agora, e vocês registram isso por data, né, por ano, vocês estão fazendo uma linha do tempo num período aí cronológico, né, os acontecimentos em ordem cronológica, desde quando vocês nasceram até a data atual,
ok? Então, as pessoas, continuando aqui, ó, terceiro parágrafo, a tia Jane tá lendo. As pessoas fazem linha do tempo com temas diversos, como a evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte ou dos brinquedos. Lembra, nós vimos lá também em história os meios de transporte, desde o primeiro meio de transporte até o transporte, os carros atuais. Nós vimos também ali, foi uma linha do tempo, em acontecimentos em ordem cronológica. Então, foi desde quando surgiu o carro até os carros atuais. Bom, além disso, elas também são muito utilizadas para organizar os principais acontecimentos da vida das pessoas. É o que nós vamos fazer e o que vocês vão conhecer aqui um pouquinho, ó, a linha do tempo do Maurício de Souza, que foi o criador, que é o criador da Turma da Mônica. Olha aqui uma linha do tempo, ó, começando em 1935, depois, ó, 1954, 1959, acompanhei, 1970, 1999, depois 2007. Observem que em 1935 foi o ano em que Maurício de Souza nasceu. Ele nasceu em Santa Isabel, no estado de São Paulo. Depois, em 1954, tem uma data aí, ó, que para ele foi importante. O desenhista se muda para a cidade de São Paulo, onde conseguiu uma vaga de repórter no então jornal Folha da Manhã. Ó, um outro acontecimento da vida dele. Depois, mais um acontecimento, ó, 1959. Ele publicou sua primeira tirinha no jornal Folha da Tarde, com as personagens Bidu e Franjinha, ó, Bidu e Franjinha, em 1959. Em 1970, Maurício publicou sua primeira revista em quadrinhos, Mônica e a Sua Turma. Aí vem todos os desenhos, ó, um bebê, a casa, indicando que ele mudou, ó, aqui um outro desenho representando as tirinhas. E aqui, ó, em 1970, ó, da Turma da Mônica, uma revistinha. E aí tem uma medalha, ó, recebe o Prêmio de Literatura Infantil da Academia Brasileira de Letras. E aí, uma taça, ó, também representando algo importante, uma homenagem com a Ordem do Ipiranga pelo estado de São Paulo. Olha só, tá vendo? Uma linha do tempo aí, ó, cronológica, ó, começando, ó, desde o nascimento, aí vindo, ó, mais para datas atuais, ok? Na página 23, tem a proposta de vocês, agora que vocês sabem o que é uma linha do tempo, a proposta é vocês elaborarem uma história sobre a sua vida. Então, fazer uma linha do tempo. Olha aqui, tem aqui os passos, ó, um bebê, tá vendo? Então, vocês vão começar aqui, ó, colocando a data, o ano e o local onde você nasceu. Então, eu nasci em Linhares, eu nasci em Aracruz, eu nasci em Vitória. Então, vocês vão colocar qual o ano. Ah, tia Jane, eu nasci em Aracruz, no hospital, aí o nome do hospital também pode colocar, tá bom? Depois, o mês e o ano em que você começou a falar. Então, é por isso que tem a menininha aqui, ó, pá, tá vendo? Representando o ano que começou a falar. O mês e o ano em que você começou a andar. Ó a menininha de pé aqui, ó. Tá vendo? Depois, o período em que você começou a ir à escola. Olha a menininha aí com uma mochilinha, ó, representando ela indo para a escola. Outros acontecimentos que você considerar importantes. Então, ela colocou aqui, ó com uma roupinha de bailarina. Então, representando aí quando ela entrou no balé. E aí,
tem o Lito conversando com vocês, ó. Não se esqueça de marcar os acontecimentos na linha em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente, e da esquerda para a direita, e de fazer um desenho bem bonito para cada acontecimento. E aí, no livro, propõe que vocês peguem uma folha para poder fazer. A tia Jane mandou em anexo, na aula de hoje, mandei essa folha aqui em anexo, ó. Então, vocês podem imprimir. Quem não tem a impressora pode fazer o desenho em uma folha, seguindo as setinhas aqui, lembra? Seguindo aqui, ó, da esquerda para a direita. Aí vai aumentando o ano, ó. Primeiro vocês vão colocar o ano e local onde vocês nasceram, né? Aí onde você nasceu. Coloca o mês e o ano e faça um desenho bem bacana aqui. Depois, ó, o mês e o ano em que começou, deixa eu ver aqui, a andar e falar. Então, faça o desenho e coloca o mês e o ano. Depois, a terceira setinha, o período em que você começou a ir para a escola. Coloca o período e faça o desenho. E por último, os acontecimentos que você considerar mais importante. Um aniversário, uma viagem, né? A chegada de um irmãozinho, uma irmãzinha. Então, vocês podem fazer a ilustração e colocar as datas aí. Prontinho, vocês terão uma linha do tempo, ok? Então, guarda para vocês apresentarem para a tia Jane. Tira a foto, manda para mim, para eu poder ver como ficou, tá bom? Depois vocês apresentam. A nossa proposta de atividade para hoje, né? A proposta para vocês é essas 2 páginas. Façam com bastante capricho, um colorido bem bonito para o desenho de vocês. E não podemos deixar de libertar um texto. Vamos lá? Vou pegar um aqui. Ai, que texto será que é? Vamos ver. Olha aqui. Quem conhece esse? Ó, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Ai, piolho, hein? Dá até uma coceirinha. Gostaram? Legal, né? Já memorizaram? Já sabem? Então falam aí. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todo, fura bolo, mata piolho. Mas também, ó, juntando um coração. Um beijo e um queijo para vocês. Até aula Zoom. Até a próxima aula. Tchau!